Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Hugo Góes e hoje estamos iniciando um curso de Direito Previdenciário voltado especificamente para o concurso do INSS, para o cargo de técnico do Seguro Social. Então, é totalmente direcionado para este concurso, o curso que agora iniciamos. Eu já leciono a matéria Direito Previdenciário há vários anos. Eu já dei cursos para vários tipos de concursos públicos, para auditor da Receita Federal, para juiz federal, para procurador da República, para procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. Agora eu vou te dizer uma coisa. O concurso que eu me dedico mais, o concurso que eu tenho o maior carinho para ministrar as aulas é este concurso do INSS. Há vários anos, há vários concursos, eu já ministrei aulas para este concurso. E por que todo esse carinho? Primeiro que eu fui servidor do INSS. Eu trabalhei durante 10 anos como auditor fiscal da Previdência Social. E não só isso. A minha esposa é servidora do INSS, a minha esposa foi minha aluna, ela assistiu às minhas aulas e já era minha esposa na época que assistia às minhas aulas. O meu filho mais velho também é servidor do INSS, foi aprovado no último concurso, no ano de 2012. Então eu tenho toda uma relação com esse concurso. É tanto que quem estudou comigo para o concurso de 2012, eu não me limitei simplesmente a dar as aulas, passou o concurso e tchau. Não. Eu fiquei acompanhando durante 2 anos a nomeação dos candidatos. Quem acompanha o meu blog sabe que eu fiquei a cada aluno que era nomeado, cada candidato que era nomeado, eu estava lá informando no meu blog. Então eu acompanhei até o dia 17 de abril desse ano, que foi quando expirou a validade do último concurso. Então eu tenho um carinho todo especial. Eu me dedico o máximo para esse concurso e é isso que vamos fazer agora, iniciando o nosso curso de Direito Previdenciário para o cargo de técnico Seguro Social. Só mais uma informaçãozinha importante, né? No último concurso, assim que saiu o resultado do concurso, eu abri um formulário e coloquei lá no meu blog. Para quê? Para aqueles alunos do professor Hugo Góes preencherem lá o formulário e dizerem se estudaram por algum material do professor Hugo Góes, seja assistindo aulas em vídeos, seja estudando pelos livros do professor Hugo Góes, seja acompanhando o blog. Bem, eu tive a maior felicidade de, depois que olhar o resultado do formulário e verificar que 1.085 candidatos aprovados estudaram pelos nossos vários materiais, sejam livros, sejam aulas em vídeos, sejam cursos presenciais. E isso é muita felicidade para um professor verificar isso, né? Então, agora vamos inicialmente ver qual é a legislação que será aplicada ao nosso curso. Ou seja, o que nós vamos estudar durante essas 60 horas de aula terá como base legal essas normas jurídicas que aqui nós vamos elencar. É verdade que em alguns momentos nós teremos que ultrapassar essas normas jurídicas aqui, mas aqui é a legislação básica. E a prova, as questões da prova de direito previdenciário, elas serão retiradas, extraídas dessas normas jurídicas que nós vamos aqui elencar, listar para vocês. Começando pelo nível hierárquico mais alto do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Olha, a Constituição Federal destina um capítulo inteiro a tratar do tema Seguridade Social. Esse capítulo, que é o capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal,
ele vai do artigo 194 até o artigo 204. Então, é muito importante você dar uma atenção especial a esses artigos da Constituição Federal. Artigo 194 até o artigo 204. Várias questões da prova terão como fundamentação esses artigos da Constituição Federal. E detalhe, é importante você dar uma atenção a todos os artigos. São 11 artigos. Agora dê uma atenção maior a esses 3 artigos que eu vou falar agora. Vamos lá. Artigo 194 da Constituição. Artigo 195 da Constituição e artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 194, ele vai conceituar a Seguridade Social no caput e no parágrafo único o artigo vai listar, elencar os princípios constitucionais da Seguridade Social. O artigo 195 vai traçar as regras gerais do financiamento da Seguridade Social. E o artigo 201 da Constituição Federal, importantíssimo, estabelece as normas constitucionais que regem o regime geral de previdência social. Importantíssimo esses 3 artigos da Constituição Federal. Dei uma atenção toda especial. Leiam várias vezes esses 3 artigos da Constituição Federal. Estudem por um bom livro, um livro de sua preferência, onde o autor esteja comentando esses 3 artigos da Constituição Federal. Resolva questões de concursos anteriores sobre esses 3 artigos importantíssimos. Você deve estudar os 11 artigos, 194 a 204, mas dando uma atenção especial aos artigos 194, 195 e 201. Bem, abaixo da Constituição Federal, nós temos aqui 2 leis ordinárias, que são a Lei número 8.212 e a Lei número 8.213. Essas são as leis básicas que regem a Previdência Social no Brasil. A Lei número 8.212 trata do custeio da Seguridade Social, ou seja, o financiamento da Seguridade Social. Já a Lei número 8.213 cuida da parte dos benefícios do regime geral de Previdência Social. São 2 leis importantíssimas. Abaixo dessas 2 leis, nós temos o Decreto 3.048 do ano de 1999. Esse decreto, importantíssimo, aprova o regulamento da Previdência Social. Ou seja, esse decreto, no normativo só apenas, ele regulamenta as 2 leis, a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Eu só faço aqui um rápido alerta acerca do Decreto 3.048, ou seja, acerca do regulamento da Previdência Social. É que, às vezes, uma nova lei altera o texto da Lei 8.212 ou o texto da Lei 8.213 e demora, assim, 1 ano ou até mais de 1 ano de ser publicado um novo decreto para adaptar o texto do regulamento da Previdência Social ao texto das leis 8.212 na redação que foi dada pela nova lei. Então, você estudando o regulamento da Previdência Social, você vai verificar que alguns artigos estão desatualizados, porque a lei mudou, mas o regulamento ainda não mudou para se adaptar ao texto da lei. Você pode pegar, por exemplo, o caso dos dependentes, os beneficiários do regime geral na qualidade de dependentes, que você encontra lá no artigo 16 da Lei 8.213. Aí você compara com o regulamento da Previdência Social e você vê que o regulamento da Previdência está desatualizado. Ainda não está compatível com o texto da Lei 8.213 na sua nova redação. Então eu faço esse alerta
para que você tenha cuidado com o regulamento da Previdência Social nesse aspecto. Bem, e abaixo do regulamento da Previdência Social, ainda tem alguma norma que possa ser objeto do concurso? Sim. A instrução normativa número 45 é uma instrução normativa do INSS. Essa instrução normativa, ela tem como objetivo principal orientar os próprios servidores do INSS no ato de concessão dos benefícios previdenciários. Então, alguma parte dessa instrução normativa poderá ser objeto da prova. Bem, aqui no slide que vocês estão vendo aí, ainda tem outra IN, mas essa outra IN, você pode passar um X aqui e desconsiderá-la para o concurso do INSS, porque aqui nós temos uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Então, ela ajuda no entendimento da matéria, sim, mas ela não será objeto da prova para o concurso do INSS. Ela é muito importante para os concursos da Receita Federal, sim, mas para o concurso do INSS, pode deixá-la de fora, não precisa se preocupar com ela. Então, aqui nós temos a legislação básica, que vai dar fundamentação legal para a matéria que será estudada. E aqui eu apresento para vocês alguns livros de minha autoria. O principal dos livros de minha autoria é esse Manual de Direito Previdenciário. Esse livro, vários alunos, provavelmente eu posso dizer que foi o livro que foi mais usado pelos alunos aprovados no concurso de 2012, que foi o último concurso para o cargo de técnico do Seguro Social. A maioria dos alunos que são aprovados, eles não se limitam a estudar somente o texto da legislação. Eles também procuram estudar por um bom livro. Quem estuda por um bom livro leva vantagem em relação aos outros candidatos que se limitam a estudar o texto da legislação. Isso é óbvio. Então, aquele candidato que estuda por um bom livro, aquele candidato que se prepara com um bom professor da matéria, faz um bom curso, aquele candidato que também tem a preocupação de resolver questões de concursos anteriores, principalmente resolver questões elaboradas pela mesma banca examinadora que vai fazer o concurso, para verificar como é que a banca examinadora elabora as questões acerca de cada matéria. Bem, aquele aluno, com certeza, leva vantagem em relação aos outros que estão fazendo somente uma coisa. Então, eu dou uma dica aqui, aproveito para dar uma dica, para dar um método de estudo. Obviamente, não é o único método de estudo que existe no mundo. Você não é obrigado a seguir o que eu estou falando aqui. Apenas eu estou dando uma dica, porque era assim que eu estudava quando me preparava para concurso público, e percebo que esse método, ele ajuda bastante. Então, qual é o método? Olha, você vai estudar direito previdenciário. Primeiro, você vai separar a matéria em vários tópicos. Por exemplo, vamos estudar a parte da Seguridade Social, que é a parte que vai tratar do conceito, organização e princípios constitucionais da Seguridade Social. É um tópico da matéria. O que eu devo fazer com relação a esse tópico? Primeiro, você tem que ler os artigos da Constituição Federal que tratam desse assunto. Leia os artigos 194 até o 204. Segundo, é importante você ler o capítulo de um livro que esteja tratando desse mesmo assunto. Então você já fez duas coisas. Terceiro, é importante que você assista uma aula de um bom professor que esteja exatamente ministrando a aula sobre aquele assunto. Quarto,
é importante que você resolva questões de provas anteriores sobre aquele assunto. Depois que você cumprir essas 4 tarefas a respeito daquele assunto, pronto, pode passar para o próximo assunto. No próximo assunto, repita as 4 coisas. Leia os artigos, o próprio texto da lei sobre aquele assunto, leia o capítulo do livro, assista a aula e faça questões de provas anteriores sobre aquele assunto. Depois que cumprir as 4 tarefas, passe para o outro. Eu acho que é o melhor método para você aprender a matéria. Agora, repito, não é obrigado você fazer exatamente do jeito que o professor está dizendo. O professor está dando apenas uma dica. Você pode ter o seu próprio método. Você pode dizer, não, professor, o meu método, eu tenho um proveito melhor. Bem, se o teu método está ajudando mais, siga o teu método. O importante é você estudar da forma que lhe dá um maior rendimento. Isso é o que deve ser feito. Então você mesmo pode descobrir qual a melhor metodologia que lhe está lhe dando melhores rendimentos. Ok? Tranquilo. Bem, aí continuando aqui falando sobre os livros, né? O principal, já disse, esse Manual de Direito Previdenciário. Esse segundo livro é um livro de questões de provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. Todas as questões são comentadas pelo autor. Inclusive, nesse livro tem todas as questões da prova do último concurso, que foi realizado no ano de 2012. Então, todas as questões são devidamente comentadas pelo autor. O último concurso do INSS, o que foi realizado no ano de 2012, a banca examinadora foi exatamente a Fundação Carlos Chagas. Não se sabe qual será a banca examinadora do próximo concurso. Isso ainda não foi decidido. Não foi decidido, pode ser até que na data que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha sido decidido. Então vale lembrar que este vídeo está sendo gravado no dia 12 de maio de 2014. Então pode ser que no momento em que você venha assistir esse vídeo, pode até ser que a banca examinadora já tenha sido escolhida. Mas no dia de hoje, que é dia 12 de maio de 2014, ainda não houve nem a autorização para o concurso. Existe lá no Ministério do Planejamento um pedido formulado pelo INSS para a realização de um novo concurso. Mas no dia de hoje, 12 de maio de 2014, esse pedido ainda nem foi autorizado. Então, depois que for autorizado, aí vai sair o edital. Antes de sair o edital, obviamente, é necessário que se escolha a banca organizadora. O edital só pode ser publicado depois da data que a banca examinadora foi escolhida. Então, sai a autorização, escolhem a banca examinadora, depois sai o edital. Na data de hoje, nada disso aconteceu ainda. Então, aqui, seguindo a sequência dos livros, aqui aparece o Direito Previdenciário CESP-UNB. É seguindo a mesma linha. É um livro de questões comentadas de provas elaboradas pelo CESP-UNB. Direito Previdenciário ESAF, a mesma coisa. Um livro de questões comentadas de direito previdenciário referentes a provas elaboradas pela ESAF. E aqui, por último, Resumo de Direito Previdenciário. Aqui é um livrinho, como o próprio nome diz, resumo, é um livro resumido. Não é indicado você estudar para esse concurso do INSS somente por esse livro. Não. Isso aqui é apenas um livro para aquele estudante de última hora, que começou a estudar já muito perto da prova, não dá mais tempo para estudar por um livro mais volumoso, então vamos por esse, que é menorzinho. Ou então alguém que estudou por um livro mais volumoso, mas quer, perto da prova, fazer um resumo de toda a matéria. Agora, se você quiser adquirir só um desses livros, não adquira o resumo de direito previdenciário, principalmente se você tem tempo para estudar. Se você quer adquirir somente um livro e você ainda tem tempo suficiente para estudar, você adquira o Manual de Direito Previdenciário. O Manual de Direito Previdenciário
no dia de hoje, que repetindo, esse vídeo está sendo gravado no dia 12 de maio de 2014. Então, hoje, esse livro está na 7ª edição. Pode ser que na data que você venha assistir esse vídeo, já exista a 8ª edição sendo comercializada. Mas a 8ª edição ainda não foi publicada. A edição que nós temos é a 7ª edição. Bem, aqui foi uma rápida apresentação. Eu desejo um excelente curso para você. Desejo que você obtenha um excelente aprendizado em relação ao direito previdenciário, assistindo aqui as nossas aulas, que serão disponibilizadas no site www.hugogois.com.br e que você faça um bom uso, um ótimo uso desse aprendizado. Principalmente, você faça um bom uso, um ótimo uso desse aprendizado na prova de direito previdenciário para o concurso do INSS. E sabe o que é que eu desejo? Eu desejo que você acerte todas as questões. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Um excelente aprendizado para você.